Não se vence o diabo com grito. Não se vence o diabo com ameaça. Não se vence. Tinha um irmãozinho que ele, quando tinha oportunidade, eu estou na cara do cão, eu chuto na cara dele. Eu disse, quando terminava o culto, estava ele correndo atrás da mulher com um facão na mão. O diabo trabalhando na vida dele. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios, o capítulo 6. Vamos a partir do versículo 11. Diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus. A Bíblia mostra a necessidade de um cristão ele se revestir de toda a armadura como um soldado. Tá? Um soldado ele precisa de usar toda aquela vestimenta dele: capacete, escudo, espada. Tá? Para que essa armadura? Lembre-se que essa armadura é de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Erra o crente que não percebe que o diabo está constantemente armando ciladas para ele. Próximo versículo diz, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você tem sempre que entender que os problemas que você está enfrentando, confusões, erros doutrinários, heresias, esses problemazinhos aí, isso vem através de influências maléficas, anjos, demônios, os anjos de Satanás, são eles que constantemente nos atacam. Eles lançam dúvidas. O irmão Cícero mostrou aqui, eles roubam a palavra do coração das pessoas, tá? Procura tirar a nossa fé. A nossa luta não é contra pessoas. Preste atenção nisso, irmãos. Mas quando você for brigar com seu vizinho, aquele vizinho chato, né? Quando a esposa for brigar com o marido for brigar com a mulher, quando o filho for responder mal à sua mãe, a mãe não ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, mas provocá-lo a ira, saiba que o diabo está trabalhando nisso, procurando frustrar o seu esforço de agradar a Deus. Eles querem fazer isso, tá? Sua luta não é contra o vizinho chato, não é contra carne e sangue. Saiba que por trás disso, demônios estão ali. Demônios estão ali. Certo? Então quem são eles? São os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século. Próximo versículo diz: portanto nós devemos tomar toda a armadura de Deus para lutar contra o diabo e os seus anjos. Se a nossa luta não são contra seres físicos, mas espirituais, as armaduras as quais nós devemos nos munir são armaduras espirituais. Parede de concreto não prende demônio. Tem uns irmãos aí desorientados, jogando sal em volta da casa. Aqui não entra espíritos maus. Meu Deus do céu. Aqui não entra espíritos maus, como se o sal fosse impedir que os demônios entrassem. Meu Deus do céu. Não se vence essa luta com meios físicos.
não são com armas humanas. Não se vence o diabo com grito, não se vence o diabo com ameaça, não se vence. Tinha um irmãozinho que ele, quando tinha oportunidade, eu estou na cara do cão, eu chuto na cara dele. Eu disse, quando terminava o culto, estava ele correndo atrás da mulher com um facão na mão. O diabo trabalhando na vida dele. Ele querendo usar meios humanos, ameaças humanas, achando que pode vencer o diabo com isso. E o diabo sendo vencedor sobre a vida dele. Você deve se vestir da armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau, quando os demônios, o diabo e os demônios lhe atacar. E depois de você haver feito tudo, isto é, se vestido dessas armaduras, resistir os ataques do diabo, o diabo lança setas, está aqui o escudo, você ataca com a palavra, e aí vai, ele tenta afetar a sua mente, e você não, resistindo, com o capacete, você está usando as armaduras e guerreando como um bom soldado, e depois, no fim dessa batalha, não é você que vai correr, não é você que vai fugir, mas são os diabos, os demônios que vão fugir, e você ficará firme na posição que Deus lhe colocou. Havendo feito tudo, combatido o seu combate, você vai ficar firme no lugarzinho que Deus colocou você. Próximo versículo, aí Paulo diz: estejam firmes, tendo cingidos os vossos lombos. O que é o lombo, irmão? É a cintura, tá? Cingidos os vossos lombos, com o quê? A verdade. O que é que se colocava aqui na cintura? O cinturão, isso, onde se guardava a espada, tinha uma bainha aqui para segurar a espada, não é? O que significa ter os lombos cingidos com a verdade? O que significam os lombos cingidos? Prontidão. Prontidão. O crente deve estar pronto com o quê? Com a verdade. Tem que viver a verdade, conhecer a verdade e andar na verdade. O que tem por aí é crentes desprevenidos, e por isso são enganados por estes falsos mestres que o irmão Cícero mencionou aqui. Camarada com a palavra, meus lindos, o Senhor falou. O camarada não tem o cinturão da verdade, não conhece a verdade, se engana com palavrinhas bonitas, com palavras lindas, não é? Falsos milagres. Mas o crente que está com o cinto da verdade, ele não vai ser enganado pelo diabo e pelos demônios. Ele não vai. Glória a Deus, aleluia. Em João 8, que o irmão Cícero leu, diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E Jesus disse para aqueles homens: vocês têm por pai o diabo. Por quê? Porque enquanto eles diziam ser filhos de Deus, servir a Deus, filhos de Abraão, eles abraçavam a mentira, porque eles rejeitavam a verdade que era Cristo. Aleluia. Jesus disse: se vocês amassem meu Pai, vocês me amariam. Quem ama Deus de verdade, ama a palavra de Deus. Quem ama Deus de verdade, tem a palavra como um cinto, está preso na sua cintura, e ele está pronto para viver o Evangelho, pregar o Evangelho e andar na verdade do Evangelho. Cingidos os lombos com a verdade. É o que está faltando em muitos crentes. O cinturão. Colocar um cinturão da verdade. E depois, vestida a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? A couraça, irmãos, era outra parte importante da armadura do soldado. Era uma grande peça que podia ser feita de couro, tá? De malha de ferro ou de bronze. A couraça, ela cobria o soldado do pescoço até a sua cintura. Aquela, como se fosse uma camisa de couro que
espada, ó, guerreando o soldado, né? E aqui na barriga dele ele poderia ser traspassado com a espada, mas se ele tivesse com uma couraça, isso iria dificultar o trabalho do guerreiro inimigo de matá-lo, de atingi-lo. Portanto, o crente, para não ser atingido pelo diabo e os demônios, ele tem que ter a couraça da justiça. O que é essa couraça da justiça espiritualmente? Aqui está falando, irmão, da justiça prática dos cristãos. A nossa conduta como filhos de Deus, o nosso comportamento como filhos de Deus. Romanos, o capítulo 6, o versículo 13, olha o que está escrito. Paulo diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros, o corpo de vocês, ao pecado por instrumento de iniquidade. Quantas pessoas não apresentam o seu corpo como instrumento para o pecado? Apresentam o seu corpo para a sensualidade, para chamar a atenção de pessoas. Seu corpo, sua força, sua mão, seu braço, para bater, para ser um homem violento, uma mulher violenta, a língua para falar palavras ásperas, machucar. Não usem os membros de vocês como instrumentos de iniquidade. Não use seus olhos para pecar, para ver coisas erradas, os ouvidos para ouvir coisas erradas. Não use a boca para falar coisas erradas, e nem o seu corpo. Não use como instrumentos de iniquidade. Paulo diz: mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. O mundo está morto em pecados. O mundo vive imoralidade, sensualidade, fala palavrões, escuta músicas mundanas, vê imoralidade, vê todo tipo de coisa, faz todo tipo de coisa, porque eles estão mortos em pecados. Mas vocês devem se apresentar a Deus como vivos dentre os mortos. Eles vivem uma vida pecaminosa, eu vivo uma vida santa. Eles mentem, eu falo a verdade. Eles falam palavrões, eu adoro e louvo a Deus com a minha boca. Os meus membros não são instrumentos da iniquidade. Eu me apresento como vivo, enquanto os ímpios se apresentam como morto. E os meus membros, cada parte do meu corpo, eu vou apresentar a Deus como instrumento para praticar a justiça. E é isso aqui que Paulo está falando, que os irmãos devem usar a couraça da justiça. Como eles vão usar a couraça da justiça? Praticando a justiça, fazendo o que é certo. Fazendo o que é certo. Por que é importante a couraça da justiça? Para que o diabo não te ataque. Viva uma vida santa, viva uma vida pura, pratique a justiça, porque senão os demônios vão atacar você. Eles vão saber o teu ponto fraco. Qual é? A tua vida não é justa, tua vida não condiz com a de um cristão. Olha só, aqueles que vivem uma vida hipócrita e falham em sua luta contra o pecado, eles estão expondo seus pontos fracos para serem atacados pelo diabo e pelos demônios. Irmãos que não vivem uma vida de justiça, o que é que os demônios farão? Eles usarão pessoas ímpias para acusar esses crentes e para envergonhá-los publicamente, descredibilizando tanto a eles quanto a fé que eles professam. Tu não é crente? E por que tu está desse jeito? Tu não é crente? E por que tu faz isso? Descredibiliza. O diabo observa e ataca no seu ponto fraco. Qual é? Faltou a couraça da justiça. Faltou com que você vivesse a justiça, usasse a justiça como couraça, e o diabo vai atacar exatamente ali onde está
faltando essa armadura. Veja em 1 de Pedro, capítulo 2, e o versículo 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Olha aqui, a vida justa, para que não haja um ataque. E mesmo que ataquem, não atinja você. Olha o que Pedro está dizendo: tendo o vosso viver honesto. Um crente que vive em justiça, pratica a justiça. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, entre os ímpios. Viva de forma justa, santa, honesta, diante dos ímpios, nesse mundo. Para quê? Para que naquilo em que eles falam mal de vocês, como se vocês fossem malfeitores, criminosos, pessoas que fazem coisas ruins, eles glorifiquem a Deus no dia que Deus visitar eles. Viu? Que eles tiverem conhecimento do Evangelho. Como? Pelas boas obras que em vós observem. Os ímpios falam mal da gente. Os ímpios falam mal. Aqueles cristãos são chatos, aqueles cristãos são julgadores, aqueles cristãos são isso, aqueles cristãos são homofóbicos, são isso e são aquilo. Aí os cristãos fazem o quê? Vamos para a guerra. Eu vim aqui tomar satisfação, você estava dizendo que eu era o quê? Não, de jeito nenhum. Você vai defender-se com a couraça da justiça. Qual é? Deixa ele falar mal de você. E que o que ele fala mal de você não seja o que você é. Que você seja totalmente diferente do que ele está falando com você. Por quê? Vai chegar um momento em que o próprio Deus vai visitar esses ímpios. Viu? Eles vão conhecer a Cristo. E através das obras que eles vão observar em vocês. Peraí, a gente fala tão mal desses crentes. Olha os crentes aí, ó, se ajudando. Os crentes se amam. Os crentes, ó, diz que os crentes eram isso e aquilo, ó, são pessoas direitas. Ele deve, compra e paga. Ele é honesto, não anda mentindo, não anda roubando. Olha o comportamento dele. E eles façam o quê? Glorifiquem a Deus quando observar as boas obras em vocês. Os ímpios vão olhar e vai dizer: aquele crente ali eu não gostava de crente não, mas esse daqui é honesto. Isso aqui é sincero. Deus será glorificado através das obras de vocês. Se vocês vestirem a couraça da justiça, viverem de forma justa. Mas se não, vocês vão ser atacados de manhã. A punhalada vai ser grande do diabo. Vai apunhalar mesmo. E vai dizer: você estava fazendo isso. Tu é lá crente. Pensa que eu não vi não, tu agarrado nos cabelos de Maria. Pensa que eu não vi isso não. Ó, o diabo apunhalando. Está sem a couraça, ele pega o ponto fraco e toma, ferindo essa pessoa. O diabo vai atacar aí. Os demônios, eles também vão fazer outras coisas, ó. Além de acusar você, atacar dessa forma, eles também podem te atacar prendendo crentes em armadilhas, com vícios e maus hábitos. Viu? Eles atacam e prendem esses cristãos quando eles não vivem uma vida justa. Vivem uma vida e se entregam facilmente ao pecado. Se entregam facilmente ao pecado. O amigo, ó, chega, vem ver esse negócio aqui, ó. Aí ele vai, olha. Aí depois os caras chegam e dizem: pô, não, tu é crente, rapaz. Achou engraçado, não foi? Uma piadazinha imoral. Gostou, não foi? Irmão, não é? Irmão, fazem isso, mas o diabo faz mais coisa. Ele prende você, escraviza você. Começa na curiosidade. Vou ver isso aqui, ninguém está olhando. Eita, gostei. Aí quando ele vai estar viciado, vendo coisas inconvenientes. Viciado, vendo coisas que não deveria. Faltou a couraça da justiça. Você não estava vivendo uma vida justa, uma vida santa. E o diabo atacou nessa área.
usou as artimanhas dele e conseguiu pegar você. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 22. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5 e o versículo 22. Diz assim: abstende-vos de toda a aparência do mal, para praticar a justiça aqui, como é importante. Eu estava conversando com um irmão sobre isso, me ajudou até a compreender melhor o texto bíblico. A Bíblia diz aqui para o cristão se abster de toda a aparência do mal. Digamos que um cristão que era viciado em bebidas alcoólicas, ele vai, se converte, consegue abrir mão das bebidas alcoólicas, mas de repente ele vai trabalhar num ambiente de bebidas alcoólicas. Ele vai trabalhar num bar. Está lá ele servindo bebida, sentindo o cheiro da bebida, vendo o povo beber, escutando aquelas músicas, está num ambiente totalmente inconveniente para ele. De repente, o que aquele ambiente vai fazer para ele? Vai tentá-lo. Isso é a aparência do mal. Aparência do mal. Você estava viciado na bebida, trabalhando em um ambiente que o que tem mais é bebida, no bar. O que vai acontecer com você? Você vai ser tentado a beber novamente, cair no mesmo pecado. Você está cometendo o erro de não se abster, se afastar da aparência do mal. Está ali. Cristãos saíram de um mundo perigoso, o mundo do crime. Aí lembra que estava lá nas baladas e o pancada, pum, pum, pum. Aí ele vai dizer: vou botar uma música evangélica com o mesmo pancadão, só que evangélica. Aí o camarada se sente do ambiente de antes. Aparência do mal. A aparência do mal está aí. O povo pensa que o diabo não pega uma música evangélica. O povo pensa que o diabo não faz isso, que ele não entra dentro de uma igreja, que ele não traz maus ensinos, doutrinas errôneas. Aí está o cristão lá, ouvindo um pancadão, mas Jesus é meu Senhor. E está lá, e quando ele está lembrando do ambiente. Ele se sente em casa. E a Bíblia diz: se abstenha da aparência do mal, pratique a justiça, vista a couraça da justiça, se afaste da aparência do mal, porque isso vai lhe enveredar para o caminho novamente da injustiça, do pecado e de onde você foi liberto. Se afaste disso, vista a couraça da justiça. Jesus Cristo, ele deu conselhos. Ele disse assim: teu olho te faz pecar? A Jesus disse o quê? Arranca. Não é literalmente não, irmão. Você fala com o olho não. Ele está mostrando a importância de você abrir mão de certas coisas que são importantes. A vista não é importante, irmão? Não é importante? Mas o texto bíblico diz assim, se teu olho está te fazendo pecar, tu está vendo coisa inconveniente, a Jesus disse: arranca teu olho. Mas eu vou arrancar o olho não. É o celular? Arranque o celular. Arranque o celular. O que está fazendo você pecar? O que está fazendo você cair? O que está te tentando? Você já arrancou? É o que? As más amizades com conversinhas inconvenientes? Arranque essas amizades. Se afaste delas. O que está tirando você o foco do céu? O que está fazendo com que você esteja desarmado? Com que você tenha abandonado a armadura de Deus que Deus te dá? É o que? Arranque essas coisas. Se vista da armadura de Deus. Vista a coração da justiça. Seja um crente de verdade.
Não deixe de fazer o que é correto. Não deixe. Sabe qual é o resultado do cristão que não usa a couraça? É que quando o diabo ele nos vê presos e desprotegidos nesses vícios, eles vão nos atacar. Vai atacar o cristão, convencendo-nos de que nós não somos realmente salvos. Tu não é crente não, rapaz. Olha aí, tu pecando. Olha o que é que tu está fazendo aí às escondidas. Tu está conversando com outra. Tu está vendo coisa que não deveria ver. Você não é crente não. Você é um hipócrita. Aí o cara diz, eu não vou mais para a igreja não. Termina-se, o diabo atacou. Faltou a couraça da justiça, o diabo ataca. Acaba com consciência do eu não vou mais para a igreja não. Não vou mais seguir a Deus, eu vou ficar longe. O diabo está atacando você com seus pecados. Vivam a vida santa. Eu quero ver ele te atacar. Viva. Eles vão atacar, convencendo que nós não somos realmente salvos por causa da nossa falha, que nós estamos desapontando a Deus e que somos uma vergonha para os cristãos. Tu é uma vergonha para a igreja, rapaz. Olha o que tu está fazendo. Olha o cara termina, ó, não quer mais. Está envergonhado porque o diabo ele ataca. No entanto, se nós estivermos, irmãos, com a couraça, vivendo de forma justa, esses sentimentos não vão nos afetar. Não vão. Você está vivendo de forma justa, aí o diabo vai dizer, não, você não é crente não. O diabo vai querer lhe atacar, mas você diz, eu estou com a couraça, estou protegido, pode atacar, pode apunhalar, não vai cravar em mim. Essas setas malignas não vão me tocar, porque eu estou vestido da couraça da justiça. Quando o diabo disser, você não é crente não, aí você só precisa parar e pensar, o que foi que eu fiz? Eu pequei? Não. Eu estou fazendo alguma coisa? Não. Eu estou servindo a Deus de verdade? Estou. E por que eu estou com esses sentimentos ruins aqui em mim? É o diabo lhe atacando, mas você está com a couraça da justiça. Não pequei, sirvo a Deus, portanto eu sou querido dele e estou protegido por ele. As dúvidas logo se dissiparão quando o diabo atacar. Se você viver uma vida justa, o diabo vai fazer isso, vai tentar nos acusar, vai tentar colocar dúvidas em nós. Ele é chamado na Bíblia de acusador. Enquanto não chegar aquele dia, ele vai continuar acusando você lá no céu, acusando você na sua própria consciência. Mas Deus te deu a ferramenta para você se livrar das acusações do diabo. Sabe qual é? A vida justa, vida santa. Vida santa, couraça da justiça. Veja Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12. Olha o que Jesus diz. Olha, quando o diabo for lhe atacar, para lhe acusar, viu? Jesus diz, não se preocupe, irmãos. Bem-aventurados, é feliz. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem vocês. Ó, aqui ó, o ataque do diabo. E mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, por você ser crente. Aí o diabo vai usar pessoas para mentir. Aquele crente lá presta, aquele crente é isso, aquele crente é aquilo. Aí o crente que está vestido da couraça da justiça, ele se avalia e diz, não, eu não sou isso não, eu vivo uma vida santa. Aí sabe o que é que tem para nós? Próximo versículo, Jesus diz, exultai, não se entristeça com as acusações
não é crente de verdade não. Você desagrada a Deus. E o crente vai se examinar. Aí que eu estou desagradando a Deus? Mas cuidado, viu, para você não matar. É a voz do Espírito Santo mostrando que você está desagradando mesmo, viu? Cuidado. Se você estiver vivendo uma vida de pecado sem a couraça da justiça, não vem com conversa mole pro meu lado não. É que você tem que se consertar mesmo. E é o Espírito Santo falando com você. Viu? Agora, quando você vive uma vida justa, que vier aquela na sua mente dizendo que você vai para o inferno, que você não tem salvação, que você não tem perdão, que você isso, que você aquilo, o que é que você deve fazer? Primeira epístola de João, já vou finalizar, capítulo 3, versículos 6 a 10. Quando essas dúvidas, irmãos, lhe atacarem, você deve olhar para a Bíblia Sagrada. João vai dizer, 1 João capítulo 3, versículos 6 a 10. O diabo diz, você lá é filho de Deus. Aí você está sentindo, não está sentindo. Eu senti uma alegria tão grande logo no início. Eu me sentia salvo, me sentia santo. Mas a vida cristã é pela fé, não é pelo que sente. É pela fé. Vai ter momento que você não vai sentir nada. Teve crentes aqui que já jejuaram e já fizeram tempos de jejum, de consagração, e diziam, eu não estou sentindo nada, estou me sentindo desanimado. O que está acontecendo? É o diabo jogando as setas aí, querendo atacar você. O diabo faz isso. Eu não estou sentindo nada. Pois é, você não tem que sentir, você tem que saber que Deus está com você. Tem que crer nessa verdade, que os sentimentos depois virão. Tem dia que o crente sente, tem dia que não sente, mas quando ele sente, ele crê sentindo. E quando não sente, ele vive pela fé, mesmo sem sentir. E é assim a vida cristã. Olha, quando vier a acusação dizendo você não tem perdão, e muitos crentes já sentiram isso, acusações. Aí você diz, será que Deus não está em mim? Será que eu não sou filho de Deus? Eu não estou mais sentindo isso. Parece que Deus me deixou, me abandonou. Aí você vai fazer o quê? Olhar se você está vestindo a couraça da justiça. Foi isso que João disse. Para você saber a verdade, você deve olhar para você e ver se você tem a couraça da justiça. Ó, como é que você sabe se é filho de Deus? João diz, qualquer que permanece nele não vive pecando. Se você não vive pecando, você vai saber que você está em Deus e Deus está em você, mesmo que você não sinta. Qualquer que vive pecando não viu Deus, nem o conheceu. Se você vive uma vida na prática do pecado, você não viu Deus, você precisa conhecê-lo. Você precisa. Próximo versículo. Olha, João diz, filhinhos, ninguém vos engana. Não deixe o diabo enganar vocês. Não deixe ninguém enganar vocês. Ninguém. Quem pratica a justiça, a couraça da justiça. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Próximo versículo. Quem pratica o pecado é do diabo. Quando vem na sua mente, você não é de Deus, você é do diabo. Você diz, olha para si e diz, não, a couraça está bem aqui, ó. Estou praticando a justiça. Eu sou justo assim como Deus é justo. Eu não pratico o pecado, portanto eu não sou do diabo. Sou filho de Deus. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando. Pensa um triste para pecar. Ele vive pecando desde o princípio. Desde o princípio. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus e não sou filho do diabo? É fácil. O diabo vive pecando desde o princípio. E o ímpio também, imitando o diabo. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Se você vive uma vida justa, as obras do diabo foram desfeitas. Isso é prova de que você é filho de Deus. Próximo versículo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode
É nisto que são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você vai saber. Quando os ataques vierem de dúvidas, você vai saber a verdade. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Como é que você sabe que é filho de Deus? Se você praticar a justiça e amar o seu irmão. Pronto. Estou sentindo nada. Aí você vai para a Bíblia. Eu não sinto, mas eu sei a verdade. Eu sei a verdade e creio nela. Eu sei a verdade. Paulo disse: porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé, não por sentimentos. Andamos por fé, não por pensamentos. Eu conheço a verdade de Deus, creio nela e vou permanecer nessa verdade. Desse jeito. E para finalizar, pode deixar, irmãos, pode deixar as pessoas acusarem você. Deixa as pessoas acusarem você. Deixa as pessoas acusarem sua igreja. Não se preocupe com isso. Avalie e veja se você está usando a couraça da justiça. Veja se a sua igreja, os cristãos, estão usando a couraça da justiça. Se estiverem usando, se os cristãos estão vivendo vida justa, não se importe em quem acusa vocês de pecado. Não se importe. Não deixe também ninguém manchar a mente de vocês por causa dos pecados passados de vocês. No passado, muitos foram prostitutos, homossexuais, mentirosos, ladrões, avarentos. No passado. Mas eu fui lavado, eu fui remido pelo sangue de Jesus. Tenha essa certeza. E agora, quem intentará acusação contra nós, os escolhidos de Deus, deixe acusar. É Deus quem nos justifica. Deixe acusar. Deixe dizer. Já vieram, já disseram aí. Eu soube que na igreja de vocês pode tudo, né? Pode tudo. Pode, menos pecar. Pode tudo, menos pecar. Menos pecar. Você pode servir a Deus com toda a sua liberdade. Você só não pode pecar. Viu? Tem igrejas aí que tem suas proibições, com suas doutrinas, achando que isso é a santidade. A mulher tem que usar desse jeito. A roupa é essa daqui. A roupa é essa daqui. Na nossa igreja é santidade, por causa da roupa da irmãzinha, que é mais diferente. Ela usa só a saia, não usa uma calça. A nossa, viu? Vocês podem fazer de tudo isso, né? Pode, só não podem pecar. Só não pode pecar. Aí essas igrejas vão olhar, tá cheia de adúltero, tá cheia de imoral, tá cheia de gente com nome sujo na sociedade. Vai olhar, a deles não pode usar esse tipo de roupa, mas pecar pode. Pecar pode fazer. Deixe. É Deus quem nos justifica. É Deus quem nos justifica. Deixe acusar. 2 Timóteo 2,19, para a gente finalizar. 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 19. Olha aqui a resposta para aqueles que acusam você. Olha aqui a resposta. Não se preocupe, irmãos. Deixe acusar você. Deixe dizer que você não é crente. Deixe dizer que você está errado. Todavia, o fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo. Sabe qual é? O Senhor conhece os que são seus. Deixa as pessoas dizer que você não é de Deus, que você não serve a Deus de verdade, mas Deus conhece aqueles que são seus. Ele sabe que você pertence a Ele. Ele sabe que você pertence a Ele. E mais, aqui os que são de Deus, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Viva na justiça, viva na justiça, vista a couraça da justiça.